Sejam muito bem-vindos ao Portal de Teorias, o canal onde a gente mergulha nos mistérios do mundo, desafia as narrativas oficiais e explora o que está escondido. No vídeo de hoje, vamos falar de um tema que fascina a humanidade há séculos: a existência dos gigantes. Apesar das inúmeras evidências em textos antigos, descobertas arqueológicas e tradições culturais pelo mundo, muitos cientistas e sites insistem em dizer que os gigantes são apenas um mito, uma lenda sem base na realidade. Mas estamos aqui para provar que os gigantes não só existiram, como fizeram parte da história real do nosso planeta. Vamos desmentir os céticos que dizem o contrário. Aqui, logo após a vinheta. Portal de Teorias. Evidências históricas dos gigantes. Vamos começar pela história. Os gigantes aparecem em praticamente todas as culturas antigas do mundo. Na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma passagem que fala dos Néfilim, descritos como os poderosos que existiam na antiguidade, os homens de renome, que seriam o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses seres eram gigantescos, muito maiores que os humanos normais. E quem não conhece a história de Davi e Golias? Golias, o guerreiro filisteu, tinha mais de 2,80 metros de altura, algo que é fora da curva para seres humanos hoje em dia. Mas não é só na tradição judaico-cristã que os gigantes aparecem. Na mitologia grega, temos os gigantes, uma raça de seres enormes que lutaram contra os deuses do Olimpo. Na mitologia nórdica, os Jötnar, os gigantes de Jötunheim, eram constantemente rivais dos deuses de Asgard. E aqui nas Américas, os povos indígenas também têm histórias incríveis. Os Paiute, uma tribo de Nevada, nos Estados Unidos, contam lendas sobre os Sitekah, uma raça de gigantes ruivos que eles enfrentaram há milhares de anos. Essas histórias não são casos isolados. Elas aparecem em todos os continentes, em culturas que não tinham contato umas com as outras. Será que isso é só coincidência? Sites como o Snopes e o Live Science dizem que essas histórias são apenas mitos, lendas criadas para ensinar lições morais ou explicar fenômenos naturais. Mas, se os gigantes fossem só uma invenção, por que tantas culturas diferentes, que nunca se encontraram, descrevem seres gigantes com características físicas tão específicas? Essa universalidade sugere que essas histórias têm sim um fundo de verdade. Descobertas arqueológicas que comprovam os gigantes. Agora, vamos falar de evidências físicas. Ao longo dos séculos, houve vários relatos de esqueletos gigantes sendo desenterrados pelo mundo. No final do século XIX e início do século XX, jornais nos Estados Unidos publicavam com frequência notícias sobre essas descobertas. Em 1895, o New York Times noticiou a descoberta de um esqueleto em Wisconsin que media mais de 2,70 metros. Em 1911, durante uma operação de mineração na caverna Lovelock, em Nevada, foram encontrados vários esqueletos que tinham entre 2,10 metros e 2,40 metros de altura. Alguns com cabelos ruivos, exatamente como na lenda dos Sitekah dos Paiute. Os céticos, incluindo arqueólogos tradicionais, dizem que essas descobertas são fraudes ou ossos de animais mal identificados. Sites como o Smithsonian Magazine publicam artigos afirmando que muitas dessas histórias foram inventadas para atrair público na época dos shows de aberrações. Eles também dizem que o Smithsonian, que é acusado de esconder esqueletos de gigantes,
Não tem nenhum registro disso nos arquivos. Mas, espera aí. Por que tantos relatos independentes, muitas vezes de fontes confiáveis como jornais locais e mineradores, são tão consistentes nas descrições? E, se eram fraudes, por que não tem registros de alguém admitindo que inventou essas histórias? Além disso, nem todas as descobertas podem ser descartadas tão facilmente. Em 1931, 2 esqueletos de cerca de 2,40 metros foram encontrados em um monte perto do lago Humboldt, em Nevada, por uma equipe de arqueólogos. Esses achados foram documentados e até fotografados, mas, misteriosamente, sumiram dos registros públicos com o tempo. Na caverna Lovelock, artefatos como crânios e ossos gigantes foram inicialmente estudados e exibidos no Museu do Estado de Nevada, mas muitos desses itens foram retirados do acesso público. Esse padrão de ocultação levanta suspeitas. Por que instituições como o Smithsonian ou outros museus esconderiam ou destruiriam evidências de gigantes se não houvesse nada a temer? Será que eles não queriam provas de que a Bíblia Sagrada não é apenas um livro religioso que depende de interpretações, mas sim um livro histórico e literal? A plausibilidade biológica e evolutiva. Os céticos também dizem que os gigantes não poderiam ter existido por causa de limitações biológicas. Eles citam a lei do cubo quadrado, que explica que, à medida que um ser cresce, seu peso aumenta muito mais rápido do que a capacidade dos ossos e músculos de sustentá-lo. Sites, como o Scientific American, afirmam que humanos com mais de 2,10 metros, como os que têm gigantismo hoje, sofrem com problemas de saúde, como dores nas articulações ou insuficiência cardíaca. Mas esse argumento não se sustenta quando a gente olha para o passado. A Terra já foi muito diferente do que é hoje. Alguns pesquisadores, como os que estudam arqueologia alternativa, sugerem que, em tempos antigos, níveis mais altos de oxigênio e condições gravitacionais diferentes poderiam ter permitido a existência de formas de vida maiores. Ou simplesmente, eles poderiam ter uma genética mais resistente, com músculos e ossos adequados ao tamanho deles, não uma condição rara que ocorre quando uma criança ou adolescente tem níveis elevados de hormônio do crescimento no corpo. A gente já sabe que o gigantismo aconteceu em outras espécies. Os dinossauros, como o Argentinosaurus, que pesava até 100 toneladas, viveram há milhões de anos. Se animais podiam crescer tanto assim, por que não humanos ou seres humanoides? Além disso, sabemos que a existência de pessoas altas hoje em dia, como Robert Wadlow, que media 2,72 metros, prova que alturas extremas são possíveis, mesmo que raras. Os céticos podem dizer que Wadlow tinha problemas de saúde por causa da altura, mas ele viveu no século XX, no ambiente moderno. Em uma era diferente, sem poluição, com condições atmosféricas e alimentares distintas, os gigantes talvez não enfrentassem os mesmos problemas, tendo seus músculos e ossos perfeitamente adequados ao tamanho. Artefatos e representações culturais. Além dos esqueletos, os artefatos culturais também apontam para a existência dos gigantes. Na América do Sul, a cidade antiga de Tiwanaku, na Bolívia, tem estruturas de pedra gigantescas, algumas pesando mais de 100 toneladas, cortadas e posicionadas com uma precisão incrível. A arqueologia tradicional diz que isso foi obra da engenhosidade dos povos antigos, mas alguns pesquisadores argumentam que seria muito mais fácil para uma raça de gigantes com força sobre-humana realizar essas construções. Da mesma forma, as estátuas Moai da Ilha de Páscoa, algumas com mais de 9 metros de altura e pesando até 80 toneladas, levantam dúvidas sobre como uma população pequena poderia movê-las e erguê-las sem tecnologia avançada, ou sem a ajuda de seres maiores. A arte antiga também retrata gigantes.
No Egito, a paleta de Narmer, um dos artefatos mais antigos da história, de cerca de 3100 a.C., mostra uma figura gigantesca, provavelmente o rei Narmer, dominando seus inimigos. Os estudiosos tradicionais dizem que isso é só um símbolo de poder. Mas pesquisadores alternativos sugerem que o tamanho desproporcional pode refletir uma diferença real de estatura. Representações parecidas aparecem em relevos da Mesopotâmia, onde reis são mostrados muito maiores que seus súditos, frequentemente na presença de deuses ainda mais altos. Negacionistas dizem que essas imagens são metafóricas, feitas para mostrar autoridade ou favor divino. Mas essa explicação parece uma forma conveniente de ignorar evidências que não se encaixam na narrativa oficial. Se fosse só simbolismo, por que as proporções dos gigantes são tão consistentes entre culturas diferentes? Muitas vezes batendo com as alturas descritas em textos antigos. Desmentindo a narrativa oficial. A ciência tradicional e sites como o National Geographic dizem que não há evidências confiáveis de gigantes porque não existem estudos revisados por pares que confirmem isso. Eles afirmam que os esqueletos mencionados em jornais antigos eram ossos de animais, como de mastodontes ou fraudes descaradas. Também dizem que, se os gigantes existissem, a gente teria encontrado marcadores genéticos em populações humanas antigas. Mas esse argumento ignora a possibilidade de supressão. Muitos pesquisadores alternativos, como os do site Ancient Origins, documentaram casos em que achados arqueológicos incomuns foram entregues a instituições como o Smithsonian e depois sumiram dos registros públicos. A ausência de evidências não é prova de que algo não existiu, especialmente quando há relatos confiáveis de evidências sendo escondidas ou destruídas. E também, a exigência de evidências de DNA presume que os gigantes eram uma espécie totalmente diferente ou tinham uma genética radicalmente distinta. E se os gigantes fossem apenas uma subespécie de humanos mais altos ou uma população com uma predisposição genética para crescer muito? Nesse caso, o DNA deles talvez não fosse tão diferente do nosso, a ponto de a ciência moderna identificar como gigante. A falta de evidências genéticas não desprova a existência deles, só mostra as limitações dos métodos científicos atuais. Conclusão: os gigantes foram reais. As evidências dos gigantes são impressionantes quando a gente olha além da narrativa oficial. Textos antigos, descobertas arqueológicas, artefatos culturais e até a plausibilidade biológica apontam para a existência de uma raça de humanos gigantes no nosso passado distante. Os ateus, céticos e negacionistas, sejam cientistas, sites como o Snopes ou instituições como o Smithsonian, usam a desqualificação, a supressão e interpretações limitadas para manter a narrativa deles. Mas o volume de evidências, desde a Bíblia até os esqueletos da caverna Lovelock e as estátuas Moai, não pode ser ignorado. Aqui no Portal de Teorias, a gente acredita em questionar o que nos dizem e buscar a verdade, por mais estranha que ela pareça. Para nós, os gigantes não eram só um mito. Eles fizeram parte da nossa história, e está na hora de reconhecer isso. E você? O que acha? Acredita que os gigantes realmente existiram? Ou está do lado dos céticos? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos para a gente continuar desvendando os mistérios do mundo juntos. Até o próximo vídeo. E aí, o que você achou deste assunto? Será que essa teoria faz sentido? Ou estamos apenas conectando pontos que não existem? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui no Portal de Teorias cada pista conta.
Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas conspirações. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!